Olá, tudo bom? Depois de pelo menos uma semana parado aí com uma virose muito forte que deu por aqui, eu tô retornando e aí já retornando com o assunto aí sobre a taxação americana sobre o aço e o alumínio, que foi de 25% para 50%, né? Aí como exceção a Inglaterra, que já tem um acordo com eles, então manteve seus 25%, mas em muitos países, como o Brasil, a taxação sobe de 25% para 50%. Então, isso nos leva a crer, aí, primeiramente, a nível de Brasil, que em 2024 o Brasil foi o segundo maior fornecedor para os Estados Unidos. Então, o mercado brasileiro já foi se preparando para suprir essa demanda do mercado americano para o aço. E aí, de repente, chega Donald Trump, taxa, e aí novamente taxa muito mais, e aí temos 50% de taxação. E aí inviabiliza a venda desse aço para os Estados Unidos. E aí, as empresas menores que já trabalham aqui no mercado interno, tudo bem. Trabalha no mercado interno, demanda aí é a mesma, situa-se normalmente. As maiores empresas daqui, que realmente tem como sua meta principal o mercado externo, e daí o americano, né? Devido já ao ano passado, essa grande demanda, se complicam. Então a tendência é ou outros compradores, mas de qualquer forma vai ter muito material agora interno. Então a gente vê que a um curto prazo você terá como aqui internamente brigar por um preço menor do aço. Mas a médio prazo, evidentemente, eles vão diminuir suas linhas de trabalho e alinhar o produto com a devida demanda, para que não realmente os preços se tornem inviáveis e aí quebrem a empresa. Então, basicamente, esses são os passos aí, são realmente as coisas que estão acontecendo aí com essa mudança de taxação aí americana sobre o nosso aço. Trazendo a discussão para algo muito mais teórico, mais acadêmico, mais esmiuçado, de se entender realmente por que isso funciona dessa forma, a gente tem que ir atrás lá de Adam Smith, no século 17, ali já no iniciozinho da começando aquela questão daquelas fábricas da Inglaterra, ainda pré-revolução industrial, ao qual Adam Smith, naquelas caminhadas dele, ao qual ele começava a divagar sobre soluções para os problemas que ali existiam, ele se depara e aí começa a caminhar e a pensar e entender, e daí surge, não foi o primeiro livro, mas é o mais importante, que é A Riqueza das Nações, que é um livro que, se você olhar, são quase 1000 folhas. Ele passou uns 10 anos escrevendo aquele livro, entendendo toda essa questão aí do então novo mundo, das fábricas, das indústrias, né? Da questão da divisão de trabalho, se dividir o trabalho. Um exemplo do alfinete, uma mesma pessoa puxar o arame, fazer a questão da parte do apoio, amolar, firmar, então se perde. Então essa questão de começar a se fabricar, as pessoas irem para as cidades, então isso começa a se dividir o trabalho, a cada um ter uma parte específica para o trabalho, cada fábrica ou cada comunidade se especializar na fabricação realmente de um produto ou outro produto. Então essa questão começou a se identificar. Então Adam Smith ele somou aquilo tudo e ele entendeu que o mercantilismo que ali existia, que até então era o quê? Você basicamente tem ouro ou prata, vai lá e troca por mercadoria.
E a gente vai até adentrar depois também o porquê que realmente o dinheiro tomou uma força, a questão, o dinheiro em si, dinheiro, tomou força, né? Com essa questão da Revolução Industrial. Então você começa a precisar mais do dinheiro, a contabilizar aquilo. Como você tem um celular, você não vai quebrar o celular no meio, vai pegar o computador e arrancar em 10 vezes. Mas o dinheiro você faz. Então ele entende muito bem isso daí. E daí ele vai falando várias outras coisas, vai explicando toda essa questão de como o mercado, por ele em si mesmo, ele já começa a se autorregular e a trabalhar automaticamente, com um certo direcionamento, mas sem você se envolver, deixar o mercado realmente se comportar de forma. E aí ele é muito contra essa questão do absolutismo, que era o que em voga mais, o que é que estava muito em voga nessa transição para industrialização. O que é que se percebia? Latifúndios, locais onde se, por exemplo, um sapato. O cara fazia do solado ao cadastro, o sapato todo. Então eram coisas mais artesanais, baixa produção, evidentemente. E questão da concentração do poder num grupo pequeno ou numa pessoa só. Então ele já começa a entender que para o mercado evoluir, para a questão da riqueza realmente ela andar, então precisava-se de uma forma diferente de se visualizar o desenvolvimento, o mercado, né? O dinheiro. E aí o que a gente pode falar mais? Ele justamente ele identificava que o homem, né? Ele trabalha por interesse próprio. Então, se você permite que ele possa atuar realmente por interesse próprio para um bem, então isso vai naturalmente cada um procurando o seu bem, bem motivado, né? A procurar o seu melhor, no que você é melhor. Então o país como um todo cresce, porque um país, e aí vai a questão dele, né, que foi o pai do liberalismo econômico, não político, mas econômico, de que um país com pessoas ricas é um país rico. E aí justamente, por que contra o absolutismo, a ditadura? Porque a ditadura, o absolutismo no caso, mas conceitualmente assim correto, na época ele colocava justamente o quê? Príncipe rico, povo pobre. Isso, nitidamente, não estava levando o país para frente. Então você entende que uma ditadura, uma pequena classe muito abastarda, praticamente todo o capital, e o resto sem dinheiro nenhum. Então isso não tem como conduzir. Então, individualmente, pessoas ricas e, no caso, com liberdade para dar o seu melhor, em interesse próprio, e, recorrentemente, esse interesse próprio vai fazer com que ele abranja outras pessoas próximas a ele, e aí essas interseções fazem com que todos possam crescer e viver bem, todos caminhando a um interesse próprio, e através desse interesse próprio gerar um bem comum, entendeu? E aí ele foi muito aceito pelo Davi Ricardo, que na época de Napoleão foi quem investiu lá, né? Na Inglaterra, já um cara bem abastardo, né? Muito antenado com a questão das fábricas, e ele se deparou com a riqueza das nações. E aí, estudando essa obra, ele começou a implementar, né, suas ideias e, no caso, aumentar ainda mais, né, a sua complexidade, refinar muito mais essa ideia do liberalismo econômico. Então ele trouxe muito a questão do poder de troca, poder de uso e da escassez. A escassez cabe um capítulo à parte relativo a quem pode falar muito da questão do dinheiro, né? E daí dá uma moeda forte, que no caso o dólar, comercializações, para daí chegar realmente no que a gente quer falar na questão do dia de hoje. Né? Então tem valor de uso, valor de troca. O que é que a gente pode dar de exemplo? Valor de uso. É o valor de uso. Então, um exemplo comum. Água. O valor de uso é muito alto. Porque água você precisa. Todo dia, toda hora você tem que beber água.
Só que seu valor de troca é muito pequeno, porque todos têm água. Então, todo mundo usa, mas todo mundo tem. Eu pode até entrar nesse assunto um pouco com escassez, mas eu não quero entrar em escassez para não confundir com dinheiro. Que acaba, eu particularmente, inicialmente, eu trocava um pouco essas bolas. Mas, e aí eu contraponho o quê? Uma pedra preciosa. Valor de uso baixo, porque uma pedra preciosa, salvo um uso ou outro, basicamente vai ser para, no caso, mostrar a beleza em si. Já o poder de troca é altíssimo. Por quê? Porque é raro. Né? Não, escasso também, evidentemente. Porque é um dos conceitos do dinheiro. Né? E aí o diamante ele entra nessa área de ele ser o quê? Ter um bom poder de troca. E a gente falando realmente do dinheiro, e aí a gente vai dar mais ênfase realmente no que a gente quer chegar, que é a questão das taxações e balanças. Então vamos falar o quê? Da moeda internacional, que nós sabemos que ainda é, né? E torcemos para que ainda seja o dólar. Então o dinheiro basicamente ele é o quê? É um meio de troca, ele é um depósito de valor, né? Então ele representa valor, é um papel, né? Que ali ele garante aquele valor realmente, né? Ele tenta garantir o valor, né? Tem moedas que ele só tenta, não consegue. E a unidade de conta, porque você tem como contabilizar, como foi dito anteriormente, você não vai quebrar um computador, um celular, o que seja, em 10, 11 vezes e dividir. Não tem. Já a nota não, R$ 10 são R$ 10. Você rasgar a nota de R$ 10 no meio, não vai virar 5 e 5. Vai virar uma ex-nota de R$ 10. Então você perde. Então é o que vale a questão da nota. E aí o dólar representa isso no mercado internacional. Lembre-se que somos hoje 123 países no mundo, cada um basicamente com sua moeda. Então, como é que tu vai comercializar com os outros se cada um tem sua moeda? Então, vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Então, a gente vai entrar aqui, eu até anotei, porque muita coisa eu esqueço. O dinheiro, a questão das características, né? A fungibilidade, né? Porque R$ 10, como eu falei, né? Então a nota física em si, ela não rastreia. Você pode até rastrear o Bitcoin, até conseguir rastrear o Bitcoin, se, no caso, o detetor do Bitcoin não usar os níveis de segurança necessários, dá para rastrear, mas o dinheiro não vai se rastrear. Durabilidade, desde que você conserve esse dinheiro, ele dura para sempre. E uso infinito. Né? A divisibilidade, que você pode dividir, contabilizar, vale 5, 10, 15 reais, 1,55. Então você tem como uma portabilidade, porque você não vai pegar uma arroba de café debaixo do teu ombros e arrastar para não sei aonde para querer vender. Então, muito mais a questão do dinheiro, você não vai trocar uma coisa, escambo. Escambo é uma coisa muito já primária, não existe mais isso. Hoje em dia nem o dinheiro espécie você leva mais. Muitas vezes é o depósito, o Pix é o depósito eletrônico nos países aí. Então já se faz eletronicamente isso daqui. Então o dinheiro já se tornou até digital. Mas para não complicar bastante. Então a identificibilidade. Identificibilidade. Até nisso é difícil. É que você sabe onde é que é a nota, né? O dólar tá ali, americano, real, Brasil. E você entende. E aqui o poder da escassez. Se todo mundo tem impressora, imprime teu dinheiro, aquilo ali, o papel não vai valer nada. Então você tem que fazer com que aquilo seja escasso, que aquilo se tenha um limite para que tenha valor. Daí lembra da questão da escassez. Pois é, o que é escasso, via de regra, dinheiro, tem o seu devido valor, né? Então a escassez necessária para que o dinheiro tenha o valor ali que ele descreve que tem. Então, basicamente, o dinheiro, isso daí é esse assunto mesmo. Então, entendeu aqui a questão do dinheiro, das características, do poder do dinheiro, da necessidade, da praticidade do dinheiro. E aí, vamos chegar nessa parte mais já para o final, que é o quê? O mundo, o globo. E aí, vamos lá, Estados Unidos e China.
você sabe que a gente já conversou sobre a questão do liberalismo econômico, e aí todo mundo trabalha nessa questão do, via de regra, evidentemente, tirando os países ditatoriais, no livre comércio. Ou em algo similar a isso, evidentemente. E aí você tem os Estados Unidos, detentor da moeda forte, do ouro, né? Os Estados Unidos, normalmente, e aí ainda não mudou, mas por aspectos que fogem ao meu conhecimento, evidentemente, que é raso nessa questão econômica, rasíssimo, os Estados Unidos realmente está modificando um pouco o seu perfil, mas, via de regra, os Estados Unidos ele compra muito. Ele faz pouco, compra muito. Ok? Já a China faz muito, mas ela compra muito mais. Ok? Ela compra muito mais, no caso. Não, desculpa, ela vende muito mais. Quem compra é o americano. O americano ele faz pouco, ele compra muito de fora. Já o chinês ele está ali para vender. Então o chinês tanto ele compra, mas também ele vende muito mais. É um vendedor. Daí você vê, tudo é manda em China. Por quê? Porque o chinês ele vai vender isso para o mundo todo. E aí não é diferente para os Estados Unidos. Então o que acontece? Só que, num país democrático, a balança comercial, quem realmente mexe nessa balança é o quê? É o mercado. Então o governo pouco se mete ali, com pequenas intervenções relativas realmente à questão do equilíbrio econômico do país e alguma coisa, mas não se envolve. Já um país ditatorial, um país controlador, né, antes absolutista, mas entenda, tem esses conceitos de absolutismo, ditadura, totalitarismo, fascismo, cada um tem o seu conceito específico. Mas falando de forma geral, o sistema é ditatorial, e aí a China o é, evidentemente, por mais que as pessoas escondam, mas é ditatorial. Né? Ali a política é uma política hidráulica em sua população, e a gente pode adentrar até nessa questão e que se comprova, né? A questão de um Estado realmente muito ditatorial, muito totalitário ali, né? Entendendo que, conceitualmente, sistema ditatorial e totalitário existem algumas diferenças, tá? Estou só generalizando. E aí o que acontece? Esse sistema totalitário, o que é que ele faz? Ele mexe na balança de forma artificial. Aí o que acontece com a China? Pega minha moeda, jogo para baixo. Mas André, a China vai jogar o valor da moeda dela para baixo. Mas aí é que tá. A China ela faz o que mais? Vender. E para vender, se seu João e seu José têm o mesmo produto, tudo igual, o que é que te vai fazer comprar? Mais forte, assim. O que é que você pensa? Preço. Então ele vai jogar o quê? Preço. Como é que eu vou baixar meu preço? Baixando o valor da minha moeda. Assim, o meu produto fica barato. E daí eu consigo vender mais. E assim eu recebo em dólar. Então eu mando o produto para você e recebo em dólar. Entendeu a jogada? Presta atenção nisso daí. Então, o que acontece? A China hoje não está fazendo tão forte mais isso por pressões realmente, porque é jogo sujo. Sejamos sinceros aí, sem dourar pílulas, sem lados, sem politicagem. Isso é um jogo sujo. Mas, na guerra, dizem que tudo pode, né? Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? E aí ele junta o dólar. E aí vamos na questão da moeda reserva. Juntando o dólar. Porque tu vai comercializar com o teu país, com tua moeda, e fulano, não. Ninguém aqui vai receber uma moeda da Somália. Ah, vou guardar como reserva aqui. Recebi em moeda da Somália. Recebi em Bolívar. Tu vai querer ter Bolívar dentro de tua casa, tu vai querer ter dólar. Então pronto. Então o dólar é a moeda forte. É a referência. Então o que é que ele faz? Ele acumula a moeda reserva em dólar. Não só dólar, tem o euro, tem outras moedas que tem força. Mas eu estou falando dólar porque é o número 1. Então ele soma ele pega esse dólar e aí faz como reserva dele. Claro que os países têm reservas ainda tradicionais de ouro, prata,
Hoje tem as reservas de Bitcoin, mas vamos ater ao grosso realmente, ao que é usado de fato. É o dólar. Então ele capta esse dólar e cria essa reserva. Eu não estou nem entrando no mérito de comprar a dívida do país, que a China também esperta faz isso. Porque depois ela liquida e quebra o país por causa disso. Então ela pega o dinheiro e aí esse dinheiro ela consegue comercializar com o mundo todo, porque a moeda mundial é o dólar, é a moeda forte. Então, aí a balança comercial, taxa de câmbio, vai afetar o quê? Mercado internacional. E aí o que acontece? Eu até anotei aqui um pedaço aqui, porque é muito assunto, não é um assunto de mineração, mas você precisa compreender para entender como é que está andando e como é que vai andar o mercado de mineração. Então não adianta você se limitar só ao assunto mineração, que você vai morrer, vai chafurdar. Você tem que ter todo o conhecimento de como é que está o meio ambiente, né? Estamos na semana do meio ambiente, evidentemente. Infelizmente, pouco ou nada se faz real ao meio ambiente, né? Muita conversa, mas muita gente aparecendo, mas pouca gente o faz. Mas voltando ao assunto, temos o meio ambiente, a mineração está aqui. Tem o meio ambiente, geopolítica, questão econômica, questão social. E aí você vai juntando todas essas variáveis para você saber para onde é que a mineração vai ser conduzida. A mineração é a primária. Então você tem que entender para onde a base da flecha está caminhando. E daí entender da ponta da flecha a toda a sua lança, a toda a sua base aerodinâmica, até chegar na sua base, que é a mineração. Então entenda isso daí. Isso é fundamental. Então até eu coloquei, né, que tudo que é feito em dólar, e assim a China recebe em dólar. Foi justamente o que eu comentei. Então o produto justamente fica muito mais caro para o povo chinês. Justamente. Aí o produto lá fora fica caro pro chinês. E aí o chinês compra, né? Pega o dólar, vende barato. Então, o que ele produz, as pessoas trabalhando nas fábricas, as fábricas rodando, eu vendo tudo. E aqui interno? Aqui interno, tu vai consumir o meu produto. Então, eu fico forte aqui dentro. A China trabalha assim, eu estou explicando de forma muito rasteira, mas basicamente é isso. E aí, vamos chegar no começo do vídeo. Por que Donald Trump está fazendo isso agora? O americano começou a ter uma desindustrialização pesada. Agora no Covid, não só o americano, mas outros perceberam o alto preço de se deixar 100% aí solto relativo à questão do liberalismo econômico. Que é ótimo, mas é uma evolução. Tudo muda, tudo evolui. Tudo estagna, tudo morre, tudo se renova, tudo é novo, mas vindo com a bagagem do antigo, com o aprendizado do antigo. Então, o que é que Donald Trump, na minha humilde visão, está fazendo? Está reindustrializando, fortalecendo um país que estava caminhando para ficar cada vez mais fraco. Está fortalecendo de uma forma que não fique tão dependente como hoje ainda está. Então essas taxações é para justamente fortalecer internamente o seu país, proteger evidentemente, mas aí também acho que isso é um tempo, uma acomodação, um jogo de interesses realmente, e outras coisas que estão acontecendo no mundo devido à sua complexidade. Mas, reitero, para você falar de mineração, eu não vejo como você não falar de mineração e não ter um entendimento geopolítico, econômico, social, o meio ambiente que ali está, ou hoje, como é que vai ser para amanhã, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então eu espero com esse vídeo ter aberto aí a mente para a gente poder, de uma forma multidisciplinar, né, entender, sair da nossa casa, especificamente, entender como é que as casas em volta estão funcionando, para a gente até entender melhor o que dentro de nossa casa, no caso a mineração e meio ambiente, e poder traçar um caminho mais correto, mais que a gente possa planejar, né?
ter estratégia aí no nosso mercado, no nosso entendimento, e inclusive até ambientalmente, né? E aí eu até contrapus em vídeo anterior relativo à CSN, essa questão desenfreada ainda de minas de ferro, esse aumento todo, e a gente entender que tem momentos e momentos, tem novas tecnologias, tem a questão da reciclagem que está aumentando. Então tem outros fatores aí que a gente tem que entender, né? Além dessa questão política, que eu adentrei esse assunto, mas outros, para a gente entender assim um investimento, né? O sacrifício, né, de certos pontos para a mineração, se vão valer a pena, se não vão valer, se agora não, mas lá na frente vão valer. Então espero ter retornado dessa virose aí mais disposto para dar continuidade nesses vídeos aí, para eu aprender mais e também poder passar isso para quem estiver assistindo. Muito obrigado.